Boa tarde, bem-vindos à reunião da Igreja Evangélica do Centro da Almada, Omeca. Mais uma vez juntos nesta tarde para podermos adorar ao Senhor. Podes escrever aí no chat, cumprimentar alguém que esteja a ver junto contigo a reunião, mas também podes e deves compartilhar ou mesmo convidar um ou dois amigos para assistirem connosco à nossa reunião nesta tarde. Vamos começar com uma palavra de oração e depois juntos louvarmos ao Senhor e adorarmos ao Senhor, dirigidos pelo nosso grupo de louvor. Até já. Boa tarde, meus irmãos. Vamos ter uma palavra de oração. Paizinho Santo, eu te agradeço, Senhor, por mais este dia que tu nos estás concedendo. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque tu realmente tens sido com cada um de nós, Senhor. Tu nos tens guardado, tu nos tens protegido. Muito, muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço também, Senhor, porque tu tens dado inteligência aos teus filhos, Senhor, por poder fazer a possibilidade de termos este culto em online, Senhor. Oh Pai, muito obrigada, Senhor. Senhor nosso Pai, eu te quero pedir, Senhor, que abençoes os teus jovens, Senhor, no louvor, no seu trabalho, Senhor, que têm feito para ti, Senhor. Obrigada e abençoa-os, Senhor, ricamente. Também te quero pedir que venhas a ser como mensageiro da tua palavra nesta tarde, para que realmente possa tocar a cada um dos nossos corações, Senhor, e que possamos, Senhor, ficar abençoados. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, meus queridos irmãos e amigos, que a paz do Senhor seja convosco e que vos continue a proteger contra esta pandemia, este vírus que tem-nos assolado a nossa vida e nos tem tirado a saúde a muitos, e que nós nos possamos sentir com a sua paz e a sua segurança. O Senhor é grandioso, o Senhor é grande, e há aí muitos exemplos na Bíblia, passagens que falam da grandeza do Senhor. O Senhor, por exemplo, no Salmo 145, no verso 3, diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis e contarei a tua grandeza. O Senhor também é grande na sua misericórdia. Diz assim no verso 8: piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos e as misericórdias são para todas as obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos bendirão. Também há outra passagem em Jeremias que eu achei muito interessante, que é em Jeremias 10:6, que diz assim: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o teu nome em força. Portanto, o Senhor é grande na criação, é grande na misericórdia, é grande na salvação. Porque, por exemplo, em João 3,16, diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que melhor coisa nos pode acontecer? Estar e ter a vida eterna e estar um dia com Jesus na eternidade. Porque, como dizem, queria terminar com Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida eterna com Cristo Jesus.
está. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E ao meditar no Deus que tanto amou, que nem ao próprio Filho quis poupar, e como Cristo por amor salvou-me da dura cruz, morrendo em meu lugar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo em glória regressando levar-me ao lar que nos sentirá, adoração humilde a ti prestando. Grandioso és tu, meu Deus, eu cantarei. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Fui convidado a dar o meu testemunho e pensei logo, há tantos testemunhos tão impactantes que transformam completamente a vida das pessoas que tinham um modo de vida diferente e difícil e mudam 180 graus, como Cristo mudou as suas vidas. O meu testemunho não é tanto assim. Eu fui criado numa família cristã, com valores cristãos. O meu pai sempre incutiu a mim e às minhas irmãs, à minha mãe, de irmos de manhã, aos domingos de manhã, à escola dominical, montarmos cedo, que às vezes gostava um bocadinho, mas foi bom e foi graças a ter estado na escola dominical esses domingos que eu ouvi e senti o apelo da parte do Espírito Santo que tocou no meu coração e senti que precisava de salvação. Senti que se eu morresse naquele instante, eu ia estar a caminhar para o inferno, certamente. E o Espírito Santo me tocou e me fez ver que precisava de Jesus Cristo na minha vida. Jesus Cristo que salvou-me através do seu sangue na cruz. Ele morreu por mim. Ele que não tinha pecado, fez pecado por mim. Então eu aceitei essa situação, o facto de ele ter morrido por mim, e fui salvo com os meus 8 anos, em 24 de março de 85. E a partir daí, desse momento, também vi a vida um bocadinho de maneira diferente. Embora fosse criança, comecei a ver a vida aos poucos e poucos um pouco diferente, porque tinha a certeza de salvação. Tinha a certeza que se eu morresse a partir desse momento, iria para junto de Deus, para o céu, e não tinha mais condenação nenhuma. Só precisei de aceitar o sacrifício que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. E com os meus 17 anos, decidi dar o passo do batismo. O batismo não me salvou, porque eu já estava salvo. O batismo é um mandamento do Senhor para aqueles que já são seus, para aqueles que já são salvos, para os seus filhos, aqueles que desejam trabalhar para si, na sua obra. E então é um testemunho perante todos de que queremos trabalhar para o Senhor. E aos 17 anos fui batizado. Não é o facto de nós andarmos de joelhos de um lado para o outro, ou de fazermos qualquer outro tipo de sacrifício
que nós somos salvos. A salvação veio para aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. E é aí que eu queria me focar. Se hoje não estás salvo, não tens a certeza da salvação, que seja o dia aceitável. Que seja hoje que tenhas essa convicção pelo Espírito Santo que toca no teu coração, de que hoje é o dia de aceitar Jesus Cristo como teu Salvador. Ele morreu por ti, pelos teus pecados. Aceita-o no teu coração. Jesus Cristo, além de ser teu Salvador, também pode ser teu Senhor, o Senhor da tua vida. Aquele a quem tu podes sempre recorrer. Quando mais ninguém te compreende, mais ninguém sabe o que vai no teu coração, Ele lê o teu coração, Ele sabe os teus pensamentos. Podes pôr sobre Ele as tuas dúvidas, os teus problemas. Ele responde. Ele é fiel. Diz na sua palavra, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. E também nos diz para confiarmos nele. Diz no Salmo 37,5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E é nele que devemos entregar o nosso caminho. É nele que devemos entregar as nossas vidas. Só assim que vão correr como deve ser. Nós não sabemos o dia da manhã, que Ele sabe. E tem algo preparado para nós muito melhor que para hoje. Então precisamos confiar em Deus, precisamos confiar no seu Filho Jesus Cristo, nas suas promessas. E não te esqueças, tenha certeza de salvação. Aceita, se não tens hoje ainda a salvação, aceita Jesus Cristo como teu Salvador. Amém. Que assim seja. O nosso desejo deve ser louvar e adorar o Senhor. E é para isso que nós muitas vezes nos reunimos, cantamos, oramos e damos ações de graças. Porque esse é o nosso desejo. Em Provérbios 23, 26, o Senhor diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. E para isso, temos que ouvir a sua palavra, ler a sua palavra, saber da sua palavra, para que possamos seguir os seus caminhos, observar os seus caminhos. Que Deus nos abençoe. Senhor, meu desejo é te louvar e de coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Minha adoração é só para ti. Senhor, meu desejo é te louvar e de coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Minha adoração é só para ti. Todo o meu coração, todo o meu ser, pra ti quero viver, todo o meu respirar, por onde eu andar,
Dou-te o meu coração, todo o meu ser. Para ti quero viver, todo o meu respirar, por onde eu andar. Faz tua vontade em mim, dou-te o meu coração e todo o meu ser. Para ti quero viver, todo o meu respirar, e por onde eu andar. Faz tua vontade em mim. Em Gênesis 17, 1 diz assim: sendo depois Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E estes eram os adjetivos com que na antiguidade se referiam a Deus: o Todo-Poderoso, o Digníssimo, o Altíssimo. E di as palavras El Shaddai e El Elyon, em que El se refere a Deus e depois El Shaddai quer dizer o Deus Todo-Poderoso. E El Elyon diz Deus, o Digníssimo, Altíssimo. E era assim que se referiam e mostravam todo o seu respeito e admiração por Deus. Mais tarde, já no Novo Testamento, por exemplo, em Marcos, no capítulo 5, naquela passagem do endemoniado, em que quando Jesus vinha a passar e ele viu a Jesus e disse, e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Portanto, todos os espíritos e os demónios que atormentavam este homem, na presença de Jesus, eles sabiam quem era. E daí ele dizer estas coisas: Filho do Deus Altíssimo. El Elyon. E nós podemos também dizer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Altíssimo, o Digníssimo, o nosso Pai. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, és o mesmo eternamente, pelo nome onipotente. El Shaddai, El Shaddai, El Elkana Adonai, exaltai e louvai El Shaddai. Pelos tempos nos dizias que em breve o Messias, mas o povo não sabia como o Salvador seria. Tua palavra bem mostrou, mas quase ninguém aceitou. Não podiam compreender o que o Filho fez ao morrer. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, és o mesmo eternamente, pelo nome onipotente. El Shaddai, El Shaddai, El Elkana
Elkanah Adonai, exultai e louvai El Shaddai. Com amor e compaixão, salvou os filhos de Abraão, no poder da sua mão, mas se abriu a salvação. És o único que dás o nosso amor, a tua paz. Recebendo tal perdão, nós teremos comunhão. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, és o mesmo eternamente, pelo El Shaddai, El Shaddai, Elkanah Adonai, exultai e louvai El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, és o mesmo eternamente, pelo nome El Shaddai, El Shaddai, Elkanah Adonai, exultai e louvai El Shaddai. Como a mensagem de hoje envolve desporto e tem a ver com desporto também, vamos ouvir o testemunho do Pedro Queiro, que foi atleta de triatlo e chegou mesmo a fazer algumas provas também de Ironman. Vamos ouvir o que ele tem para nos contar nesta tarde. Olá, o meu nome é Pedro Queiro e eu pratiquei triatlo, mais concretamente triatlo longo, que é vulgarmente conhecido por Ironman. Uma das questões que o João Paulo Xavier me colocou foi se havia muitas coisas que era preciso deixar de fazer para fazer este tipo de desporto. E sim, quando se faz competição neste desporto, há muita coisa que temos de deixar de fazer. Há coisas muito simples, ou que parecem muito simples, como ter uma alimentação adequada, mas é normal que quando se tem treinos duros e que se gasta muita energia, que nem sempre nos apeteça comer as coisas mais saudáveis e que nos apeteça comer coisas que têm mais calorias e que ou podem ser mais saborosas e que nos dão mais prazer a comer, que não é exatamente aquilo que nós precisamos, e aí é preciso deixar de fazer essas coisas. E também coisas mais difíceis, como descansar ou ir para a cama cedo quando os nossos amigos ou a família têm um programa e se vai divertir, porque se não conseguimos descansar o suficiente, não vamos treinar como devemos treinar. E coisas também difíceis, como levantar cedo quando está cansado para treinar, ou levantar cedo num dia que é horrível e que sabemos que vamos para a rua apanhar frio, para conseguir cumprir o plano de treinos, para estar na melhor forma possível na data que temos uma prova para completar. Por isso, sim, é preciso fazer escolhas, umas mais fáceis, umas mais simples, mas é preciso fazer escolhas. Outra das coisas que é muito importante conciliar também é o tempo com a família, não é? Porque, no meu caso, eu sou um atleta amador, aquilo que tenho o meu trabalho, a minha família e os meus treinos, e é preciso também conciliar algumas coisas com a família para que exista aqui sintonia e equilíbrio para conseguirmos fazer tudo. Outra das questões que o João me colocou era se me apetecia sempre treinar. Eu não conheço nenhum atleta que lhe apeteça sempre treinar. Fazer exercício físico é uma coisa agradável. Isso é fácil apetecer. Treinar é uma coisa completamente diferente. Treinar é normalmente desconforto. Treinar é fazer exercícios exigentes
que são muito próximos dos nossos limites, por isso existe sempre algum sacrifício, seja a nadar, seja a correr, seja a andar de bicicleta. Exige passar por sacrifício, exige passar por dor, para que cada vez seja mais fácil atingir aquele limiar ou ultrapassar aquele limiar e treinar noutro tipo de patamares. É fácil não nos apetecer treinar. Se nós sabemos que vamos fazer um treino, e normalmente temos um plano de treino e sabemos que vai ser um treino difícil, sabemos que vamos sofrer e nem sempre há muita disponibilidade psicológica para enfrentar aquilo que nós sabemos que vamos enfrentar. Mas é o único caminho para ter resultados melhores e ultrapassar os nossos limites. Pronto, e estas é essencialmente as duas mensagens que eu gostaria de deixar. Primeiro, que é importante fazer escolhas, não é? Sabemos que se temos um compromisso, temos um objetivo, temos que saber fazer escolhas. E depois também ter capacidade e a disciplina para fazer aquilo que nós precisamos e não apenas aquilo que nos apetece. Porque o resultado vem dessa disciplina. Essa foi a minha experiência no desporto e também não só no desporto, em muitas outras áreas da nossa vida. Hoje temos connosco para nos trazer os pensamentos acerca da Palavra de Deus, o Arménio Anjos, que eu conheço há mais de 30 anos, conheci-o na Palavra da Vida, quando ele trabalhava com esta organização ali na Ericeira, e já naquela altura o Arménio, uma das coisas que o caracterizava e que ele gostava era de correr e praticava atletismo. Ainda não estava na moda as pessoas andarem a correr aí por todo o lado, mas já naquela altura ele gostava muito de correr. Atualmente, o Arménio vive já há alguns anos nos Estados Unidos e trabalha numa organização chamada Seed Sports, que é uma organização que trabalha na área de capelania em grandes eventos desportivos, nomeadamente nos Jogos Olímpicos, nos Campeonatos do Mundo e da Europa. Então, o Arménio, além de gostar de correr, e ainda hoje ele faz algumas corridinhas, ele gosta e sempre gostou de ensinar da Palavra de Deus. E ele conseguiu juntar estas duas coisas. Ensinar a Palavra de Deus, aconselhando os atletas, aconselhando e ensinando outros a estarem nesta área de aconselhamento cristão a atletas. Ele conseguiu juntar estas duas coisas que tanto ama. Vamos então ouvir o que o Arménio nos traz, os pensamentos que ele traz da Palavra do Senhor. Então, olá a todos, muito obrigado pela oportunidade que me dão e sobre o assunto que vamos tratar hoje é algo que me diz um pouco de respeito e acredito que também há alguns, se não a todos os que estão aí presentes, porque é um tema, no fim de contas, atual. Iremos falar sobre desporto, ou pelo menos vamos usar uma das metáforas que Paulo nos transmitiu no livro de Coríntios e que certamente tem a sua ênfase na parte desportiva, principalmente no atletismo e também no boxe. Mas o que iremos falar então hoje, iremos falar um pouquinho dessas metáforas, enfim, de alguns dados históricos, iremos também falar sobre alguns desafios, certamente, e depois, no fim, apresentarmos algumas das considerações que eu acho que são necessárias para ver o que é que vamos fazer em relação a este tema. Então, o que é que importa dizer e começar com esta passagem? Como já viram, encontra-se em 1 aos Coríntios, na carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 9, versículos 24 a 27. Importa talvez dizer que nesta passagem uma das características interessantes é que é talvez uma das passagens mais mal interpretadas das Escrituras. Normalmente usa-se esta passagem com muitos outros objetivos além, ou que vão para além daquilo que o apóstolo Paulo inicialmente pretendia. Mas vamos então prestar atenção a esta passagem. Diz o seguinte: vocês não sabem que todos os que correm no estádio
apenas um ganha o prémio. Corram de modo que alcancem o prémio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obterem uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem um alvo e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ora bem, tem aí uma foto dos Jogos Istmicos em Corinto, na altura, e vamos passar a alguns dados históricos, na altura o apóstolo Paulo encontrava-se em Corinto e o que ele fazia aí era algo que, enfim, ele usava como uma forma de subsistência. Ele fazia tendas. Juntamente com Áquila e Priscila, eles faziam tendas e vendiam-nas às pessoas. E certamente, neste ano, no ano 49 depois de Cristo, a cidade de Corinto organizava estes jogos. E os jogos eram normalmente realizados um ano depois das Olimpíadas, dos jogos que tinham lugar em Olímpia, mais conhecido pelos Jogos Olímpicos, não só da antiguidade, mas também ainda hoje em dia os que depois, no século XX, passaram a retomar este tipo de atividade. Mas importa-nos então dizer que Corinto era uma cidade muito, muito, muito importante. Tinha dois portos de entrada, tinha sido pelos romanos completamente destruída em 146 a.C., mas depois Júlio César decidiu dar o seu, enfim, renovar esta cidade, tentar reconstruí-la, e quando chegamos a 49 já vimos uma cidade bastante evoluída em muitos aspectos, mas noutra ainda com grandes carências. Corinto, então, era bastante diversificada, não só socialmente, culturalmente e principalmente religiosamente. Portanto, havia muitos dos refugiados judeus que tinham, antes de Cristo, ido para Roma, mas depois tinham sido repatriados para estas cidades, e Corinto era uma delas. Era uma cidade, então, mercantil e com estas zonas portuárias atraíam vendedores, ambulantes, turistas, moradores locais, mestres e também escravos. Mas a ideia aqui era que todos lutavam por, enfim, fazer o seu melhor. Os escravos para saírem e abandonarem a escravatura, aqueles que tinham trabalhos inferiores para poderem subir na vida. Portanto, era algo que os coríntios sabiam muito bem. O que pretendiam era certamente avançar para progredir na vida. Era uma cidade jovem, mas que, devido à sua localidade estratégica, então tinha este ponto principal, que era uma potência económica, certamente já para a Grécia na altura, ainda que sob a influência romana. Dados históricos que são importantes, mas vamos então à passagem em si e vamos olhar ao seu contexto, ver onde é que primeiro aos Coríntios encaixa e o que é que o apóstolo Paulo, no fim de contas, está a tentar transmitir com esta passagem, não é? Esta passagem não é uma passagem isolada. O apóstolo Paulo não pensou somente em trazer estes versículos aqui para nos poder falar sobre o que acontece no desporto. Não. Ele, como eu já disse, ele passou 1 ano e meio na cidade de Corinto com Aquila e Priscila, também fazedores de tendas, e é nesta altura que se realiza a preparação para os Jogos Istmicos. E certamente os atletas que se estão a preparar, o apóstolo Paulo provavelmente está em contacto com eles, visita os treinos, faz parte de todo o que acontece na cidade. O apóstolo Paulo está inteirado do que se passa. Mas, no fim de contas, na cidade em si, e a quem o apóstolo está a dirigir esta carta, havia 3 problemas
bastante graves, que precisavam de ser resolvidos. E eles encaixam dentro deste contexto que vai desde o capítulo 8 ao capítulo 11 e que passa por práticas sexuais promíscuas ou irregulares, fora de casamento, enfim, comida que é oferecida aos ídolos e o desrespeito com as práticas cristãs, mas ao mesmo tempo também o desrespeito para com outros crentes. Como eu já disse, havia uma grande diversidade, não só cultural, mas também a nível de pessoas, de estratos sociais diferentes, aqueles que eram muito ricos, aqueles que eram muito pobres, e nós encontramos isso em alguns acontecimentos que são descritos através da carta, mas aqui o que importa ver é que são estas 3 práticas que o apóstolo vai tentar transmitir e falar nesta passagem que nós acabamos de ler. Não está a tratar de forma nenhuma sobre o exemplo dos atletas que nos devem transmitir como imitação para nós fazermos o mesmo se quisermos ganhar a vida eterna, ou se quisermos ser bons cristãos, ou isto ou aquilo. Não. O que o apóstolo Paulo está a dizer é que a prática que é vista através destes desportistas dentro deste tema, nestas práticas sexuais ilícitas, na comida oferecida aos ídolos e no desrespeito para com os diferentes estratos sociais. Então, se fôssemos fazer uma divisão desta passagem, nós iríamos dizer que nos devíamos concentrar em metas específicas, que é aquilo que o apóstolo Paulo faz em relação a este tipo de atividade, colocarmos as coisas em perspectiva, não vamos sair e dar explicações que não devemos dar e ao mesmo tempo sermos coerentes connosco próprios. E ao fazermos isto, nós estamos a respeitar o próximo e estamos a respeitar a nós mesmos. Acima de tudo, estamos a trazer respeito à palavra de Deus. Então, Paulo usa este tipo de linguagem desportiva e é importante, porque ele era conhecedor do que estava a passar e é talvez um exemplo para cada um de nós. Por vezes nós falamos do desporto como se soubéssemos o que se está a passar dentro da área desportiva, mas na realidade até nem sabemos. Mas o apóstolo Paulo sabia. Ele sabia muito bem, ao pormenor, ao detalhe, o que é que se estava a passar. E há muito a aprender com os desportistas. E esta é talvez uma das mensagens, um dos desafios que eu tenho para cada um de nós. É que há muita coisa a aprender para, enfim, resolvermos algumas, enfim, das carências e das dificuldades que existem no nosso mundo hoje, através da persistência, da dureza com que os atletas enfrentam os treinos e a sua vida, o rigor, enfim, eles são e servem-nos de exemplo para nós fazermos muitas, ou tomarmos em conta muitas destas práticas. Mas uma coisa que é importante aqui é nós vermos que há conceitos que estão errados e que nós não os devemos praticar ou através desta passagem. E esses conceitos errados são o autossacrifício, e que nós sabemos que através da Idade Média e até mesmo o próprio Martinho Lutero, ele o fazia, castigava-se a si próprio porque não podia compreender o que é que, enfim, a salvação, a graça que lhe tinha sido permitida através de Cristo, havia algo que ele tinha que se punir pelos seus próprios pecados. E muitas vezes nós, como cristãos, quase que achamos que Deus fica satisfeito quando nós nos autopunimos ou quando, enfim, assumimos algum autossacrifício quando na realidade não fazemos, e não é isto que esta passagem aqui nos está a dizer. Também a autoestima, e que hoje em dia é muito traduzida pelo culto do corpo, principalmente através de ginásios. Eu não tenho nada contra ginásio, eu acho que nós devemos praticar e seguir, enfim, com muito rigor até a nossa própria saúde, e a atividade física é muito, muito boa para estarmos bem fisicamente. Não é só a medicina que o diz, mas nós sabemos através de outros exemplos que é importante nós fazermos. Portanto, não vamos seguir ou imitar os atletas com todo este rigor, o autossacrifício, até a autoestima adquirida por ser um bom atleta, porque não é isto que o apóstolo Paulo nos está a transmitir. Então, nestas metáforas desportivas, o que é que o apóstolo Paulo
está a tentar mostrar-nos. Ele fala-nos do estádio, que eu já mostrei aí e já falei sobre esta localidade. O estádio não era um estádio tradicional como nós conhecemos hoje, oval, era mais um retângulo, como naquela primeira foto estava apresentado, com cerca de 176 metros de comprido por 7 a 12 de largura. E as corridas não eram tipo maratona, era bem provável que a corrida até não tivesse mais do que 200 metros, ou pelo menos se tivesse, seria talvez aproximadamente os 400 metros, mas não era uma corrida muito longa. Esta corrida certamente era um percurso muito esperado pelos espectadores, pelas pessoas que se colocavam a este lugar. Mas ao mesmo tempo também o outro desporto mencionado pelo apóstolo Paulo, que era a luta, ou o boxe, e que neste caso, e que significava, a própria palavra significa esmurrar o corpo, ou até criar, golpear sob os olhos, ou provocar olhos negros ao adversário. Portanto, esta é a ideia. Havia também a ideia que o apóstolo Paulo dá do exercício de autocontrolo ou de um treino muito intenso. E o que nós vimos aqui é que o atleta, para cumprir estas regras, não eram muitos os escolhidos para competir. Havia um grupo restrito de pessoas que iam praticar, e durante 10 meses da sua vida, eles estavam separados de tudo e todos. Enfim, a própria comida era muito rigorosa, as saídas eram nulas, eles estavam confinados a um espaço, eles não podiam fazer muito mais. Daqui o rigor que o apóstolo Paulo menciona acerca da prática destes esportistas. E isto tudo porquê? Porque o apóstolo Paulo está a tentar trazer uma realidade, está a tentar dizer-nos, olha, há abusos sexuais, há abusos alimentares e há abusos de relacionamentos que precisam de ser confinados, precisam de ser resolvidos. E como o apóstolo Paulo usa esta ideia dos atletas, ele sabia muito bem, porque estava a conviver ali de perto com eles, sabia como é que eles estavam a treinar, como é que as coisas estavam a acontecer, até conversa com os seus familiares ou com outras pessoas, indo ao estádio e tudo isso. Portanto, ele sabia muito bem o que se passava. E ele sabia que estes atletas estavam a separar-se de todas estas práticas. E ele usa esta alusão, esta metáfora, para nos dizer a nós cristãos que quando necessita de haver uma separação, esta separação existe com vista a um prémio. E a vista a este prémio por parte dos atletas, muitas vezes nós dizemos, é uma coroa que logo murcha e desaparece. É verdade. Primeiramente, esta coroa era feita, enfim, com a caruma dos pinheiros, mais tarde vem a ser com aipo. Portanto, não vamos esquecer que os jogos de Ístimos, em Corinto, eram diferentes dos jogos de Olímpia, e os prémios ou as coroas eram diferentes também. Mas a verdade também aqui é que o apóstolo Paulo está-nos a transmitir aquilo que é terreno e aquilo que é espiritual. Aquilo que, enfim, tem o seu fim, não é? Mas ao mesmo tempo ele está a introduzir o tema da ressurreição, aquilo que os crentes vão experimentar através da ressurreição. É um prémio incomparável, é algo que não nos vai deixar, enfim, restritos a uma coisa que hoje é bonita, mas amanhã acaba por perder todo o seu valor. Destes atletas também, na realidade havia só um que ganhava o prémio. E é verdade, mas isto não se traduz na salvação, porque senão estávamos todos muito mal, porque só uma pessoa, só os crentes muito bonzinhos é que acabavam por ir para o céu, todos os outros acabavam por ser derrotados. Portanto, mas este não é a alusão que o apóstolo Paulo está a tentar transmitir aqui. O que ele está a tentar dizer é que estes atletas esforçavam-se muito por alcançar este prémio. O apóstolo Paulo usa o facto de dizer que estava a pregar e para não ser um mau exemplo, ele aqui foge um pouquinho à alusão do
do desportista, ainda que a desclassificação faça parte ele usa simplesmente esse termo para dizer que enfim, todos os problemas que muitas outras pessoas, inclusive alguns crentes na altura, estavam a tentar complicar, ele estava a deixar que, não estava a deixar que os afetassem, mas ele preocupava-se em fazer o seu melhor como cristão. Daí ele dizer que ele não ia correr em vão. Ele não podia correr em vão. Ele tinha que avançar, continuar, persistir, como os atletas fazem, para não ser desclassificado. Para que não houvesse alguém que surgisse mais tarde a dizer, olha, afinal de contas, pregas uma coisa, depois fazes outra. Portanto, como crentes, esta metáfora que o apóstolo Paulo usa é incrível, não podemos ignorá-la. Os desafios, certamente, e já os vimos, na realidade muitos correm, mas só um ganha o prémio, que é o que nos diz o versículo 24. Depois o desafio, devemos ter uma atitude ganhadora. A preparação é contínua, ainda que o prémio seja temporal. A nossa entrega deve ter uma visão perfeita, tendo em conta que aquilo que Deus tem para nos oferecer é eterno, é bom demais para não podermos aproveitar. O método é um objetivo claro de concentração constante. Eles estavam tão focados naqueles 10 meses de treino, a sua persistência era tão grande que, enfim, só alguém com muito melhores capacidades é que conseguiriam alcançar o prémio. Depois a sua ação era uma disciplina obrigatória e era uma prática exemplar que nós encontramos ainda muitos dos atletas hoje. A forma como eles se entregam à vida é extraordinária. Só para terminar então, vamos aprender com os desportistas. E como é que nós podemos aprender? Tem algum exemplo aí na própria igreja, como o caso do Jonatas e outros, não é? Muitas das pessoas aí dessa zona que eu conheço bem, com quem convivi, são pessoas de um testemunho extraordinário de entrega pela causa, neste caso do atletismo ou de outros desportos. E devem ser seguidos. O seu exemplo deve ser examinado, a forma como eles se entregam, além de tantas outras coisas que fazem. A entrega que fazem ao desporto é algo que nós devemos olhar. Olha, deve ser um exemplo para eu traduzir isto para a minha vida espiritual. A concentração, isto é, o seu compromisso, não só no treino, deve ser também um exemplo para aquilo que nós devemos fazer na nossa prática cristã. E a persistência. A persistência, o esforço de levar as coisas até ao fim. Não é desanimar-nos, ficarmos hoje e as coisas acontecem, ou algo nos acontece de errado e depois nós já não vamos mais querer continuar a fazê-lo. Então, a coroação é o momento de glória, é a prova de todo o esforço e a realização de que valeu a pena. E certamente a ressurreição para nós como cristãos vale a pena. Não podemos de forma nenhuma dizer que não vale. Então, para o cristão, a corrida da vida é um desafio a uma vida de santificação, a uma vida de separação de muitas destas práticas de Corinto, que hoje poderão ser certamente outras, e o são, mas que nós devemos olhar para elas e ver como cristãos, será que eu devo praticá-las ou não? Devo separar-me ou não delas? E devo ter os atletas como um exemplo de abnegação e de persistência, de restrição, para poder cumprir estes requisitos que Deus nos diz. A nossa coroação é certamente a ressurreição e tudo o que a vida eterna nos oferece. Como eu já disse, era importante e é importante que olhemos para os desportistas, ver o que eles têm para oferecer e certamente olharmos também para as nossas próprias vidas e podermos assumir que como cristãos há um tipo de vida que nós devemos viver, ser testemunhos de uma vida à qual Deus nos chamou e que nós devemos praticar. Uma vez mais, eu agradeço esta oportunidade, espero que tenham compreendido quais eram os objetivos do apóstolo Paulo e também ver o que é que nós podemos aprender com ele e com estes atletas que à nossa volta merecem o nosso exemplo, merecem o nosso respeito, porque são um exemplo em muitas das áreas que praticam. Obrigado. Obrigado, Herménio, pelos pensamentos que trouxeste para nós nesta tarde, da Palavra de Deus e de exemplos de atletas. Quanto a nós,
vamos combinar, estamos juntos para a semana que vem, à mesma hora, 17h30, desta mesma forma, aqui no Facebook. Durante a semana temos à quinta-feira, às 21 horas, em Zoom, a nossa habitual reunião de oração. Não esquecer. Até lá, sejamos persistentes, rigorosos na proteção, no uso da máscara, distanciamento social e todas as recomendações que a DGS nos faz, mas também vamos ser rigorosos, persistentes, atentos à leitura da Palavra de Deus e aos seus ensinamentos. Então, boa tarde e até para a semana. Vem juntar-te à vida, entra na corrida, deixa o teu caminho para o encontrar. Vem então experimenta luz no meio das trevas, para ti Jesus está a falar. Oh, a ti Jesus estás a amar. Vem juntar-te à vida, entra na corrida, deixa o teu caminho